Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. A paixão do Senhor. Logo pela manhã, tiveram conselho os príncipes dos sacerdotes, com os anciãos, os escribas e com todo o sinédrio. Manietando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Ele respondeu-lhe: Tu o dizes. Os príncipes dos sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Pilatos interrogou-o novamente: Não respondes coisa alguma? Vê de quantas coisas te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de sorte que Pilatos estava admirado. Ora, ele costumava, no dia da festa de Páscoa, soltar-lhes um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, que estava preso com outros sediciosos, o qual, num motim, tinha cometido um homicídio. Juntando-se o povo, começou a pedir um indulto que sempre lhes concedia. Pilatos respondeu-lhes: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque sabia que os príncipes dos sacerdotes o tinham entregado por inveja. Porém, os príncipes dos sacerdotes incitaram o povo a que pedisse antes a liberdade de Barrabás. Pilatos, falando outra vez, disse-lhes: Que quereis, pois, que eu faça ao rei dos judeus? Eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos, porém, dizia-lhes: Que mal fez ele? Mas eles cada vez gritavam mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer o povo, soltou-lhes Barrabás. Depois de fazer açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Os soldados conduziram-no ao interior do átrio, isto é, ao pretório, e ali juntaram toda a coorte. Revestiram-no de púrpura e cingiram-lhe a cabeça com uma coroa entretecida de espinhos. E começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! E davam-lhe na cabeça com uma cana, cuspiam-lhe no rosto e, pondo-se de joelhos, faziam-lhe reverências. Depois de terem escarnecido, despojaram-no da púrpura, vestiram-lhe os seus vestidos e levaram-no para o crucificar. Obrigaram certo homem que ia passar, Simão de Cirene, que vinha do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a levar a cruz. Conduziram-no ao lugar do Gólgota, que quer dizer lugar do crânio. Davam-lhe a beber vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Tendo-o crucificado, dividiram os seus vestidos, lançando sortes sobre eles, para ver a parte que cada um levaria. Era a hora tércia quando o crucificaram. A causa de sua condenação estava escrita nesta inscrição: O Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. Cumpriu-se a escritura que diz: Foi contado entre os maus. Os que iam passando blasfemavam, abanando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que destróis o templo de Deus e o reedificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, escarnecendo também os príncipes dos sacerdotes e os escribas, diziam entre si: Salvou os outros, e não se pode salvar a si mesmo. Ó Cristo, ó Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Também os que tinham sido crucificados com ele o insultavam.
chegada a hora sexta, cobriu-se toda a terra de trevas até a hora nona. E à hora nona exclamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ouvindo isto, alguns dos circuncidantes diziam: Eis que chama por Elias. Correndo um, ensopando uma esponja em vinagre e atando-a numa cana, dava-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. O véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. O centurião, que estava defronte, vendo que Jesus expirava, dando este brado, disse: Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Comentários dos Pais da Igreja. São Beda. Os judeus tinham o costume de entregar ligado ao juiz aquele a quem condenassem à morte. Por isso, após a condenação de Cristo, o evangelista acrescenta: Logo pela manhã, tiveram conselho os príncipes e os sacerdotes com os anciãos, os escribas e com todo o sinédrio. Manietando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Mas deve-se notar que não foi a primeira vez que o ligaram, mas fizeram-no logo que o prenderam de noite no horto, como conta João. Teofilacto Diócrida. Assim entregaram Jesus aos romanos, mas também eles foram entregues por Deus nas mãos dos romanos, para que se cumprissem as escrituras que diziam: Dá-lhes segundo as obras das suas mãos. Segue-se. Pilatos perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? São Beda. Quando Pilatos não pergunta outra coisa senão Tu és o rei dos judeus, os judeus são acusados de impiedade, pois não puderam encontrar nem mesmo uma falsa acusação para lançar contra o Salvador. Segue-se. Ele respondeu-lhe: Tu o dizes. Assim respondeu para dizer a verdade e não abrir o flanco à calúnia deles. Teofilacto Diócrida. Com efeito, ele proferiu uma resposta dúbia, pois tu o dizes pode-se compreender como tu o dizes, mas eu não o digo. São Beda. E repara que o Senhor respondeu algo a Pilatos, que proferiu uma sentença a contragosto, mas não quis responder aos sacerdotes e aos chefes do povo, pois julgou-os indignos de sua palavra. Segue-se. Os príncipes dos sacerdotes acusavam de muitas coisas. Santo Agostinho. Lucas também mostrou estes crimes de que falsamente o acusavam, pois narra: Começaram a acusá-lo dizendo: Encontramos este homem sublevando a nossa nação, proibindo dar tributo a César e dizendo que é o Cristo Rei. Segue-se. Pilatos interrogou-o novamente: Não respondes coisa alguma? Vê de quantas coisas te acusam. São Beda. É um estrangeiro que condena Jesus, mas remete a causa ao povo judeu. Segue-se. Mas Jesus não respondeu mais nada, de sorte que Pilatos estava admirado. Não quis responder nada, para não acontecer de que, dissolvendo o crime, fosse despedido pelo governador e a utilidade da cruz fosse adiada. Teofilacto Diócrida. Mas Pilatos estava admirado, pois sendo um doutor da lei, homem eloquente e podendo abater com a sua resposta as acusações deles, não respondia nada, mas suportava as acusações ainda mais e com virilidade. Ora, ele costumava, no dia da festa de Páscoa, soltar-lhes um dos presos, qualquer que eles pedissem. Glosa de São Tomás de Aquino. Coisa que era costume fazer para granjear as graças do povo, principalmente no dia da festa, quando o povo de toda a província da Judéia confluía para Jerusalém. E para pôr em evidência a grandeza da perversidade dos judeus, descreve-se na sequência a enormidade da culpa do ladrão que eles preferiram a Cristo. Por isso se segue. Havia um chamado Barrabás,
que estava preso com outros sediciosos, o qual, num motim, tinha cometido um homicídio. Nisto se mostra que era famoso, tanto pela gravidade do crime, uma vez que tinha praticado um homicídio, quanto pelo modo como o praticou, uma vez que o tinha feito com uma perturbação política na cidade, provocando um motim. E também porque sua culpa era manifesta, pois tinha sido preso com outros sediciosos. Segue-se. Juntando-se o povo, começou a pedir o indulto que sempre lhes concedia. Santo Agostinho. Não há nenhum problema com o fato de Mateus ter omitido que o povo pediu que alguém lhes fosse solto, coisa que Marcos aqui diz, pois não há nenhuma diferença se um cala o que o outro recorda. Segue-se. Pilatos respondeu-lhes: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque sabia que os príncipes dos sacerdotes o tinham entregado por inveja. Pode-se indagar quais palavras disse Pilatos, se as que Mateus ou as que Marcos refere, pois parece ser uma coisa dizer: Qual quereis vós que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, que se chama o Cristo, como Mateus refere, e outra: Quereis que vos solte o rei dos judeus, como se diz aqui. Mas, como chamavam os reis de Cristos, quem disse este ou aquele, manifestamente perguntou se queriam que fosse solto o rei dos judeus, isto é, o Cristo. Não há nenhuma diferença no fato de Marcos ter calado o que foi dito sobre Barrabás, querendo dizer apenas o que dizia respeito ao Senhor, visto que mostrou suficientemente, com a resposta deles, quem queriam que lhes fosse solto, pois se segue. Porém, os príncipes dos sacerdotes incitaram o povo a que pedisse antes a liberdade de Barrabás. São Beda. Está até hoje colado aos judeus este pedido, o qual com tanto esforço alcançaram, uma vez que, recebendo a opção, escolheram um ladrão em lugar de Jesus, um assassino em lugar do Salvador, merecidamente perderam a salvação e a vida, e de tal modo mergulharam-se em latrocínios e motins que perderam sua pátria e seu reino, o qual amaram mais que a Cristo, e nunca recuperaram sua liberdade, seu corpo e sua alma. Em seguida, Pilatos forneceu outra oportunidade de libertar o Salvador, pois segue-se. Pilatos, falando outra vez, disse-lhes: Que quereis, pois, que eu faça ao rei dos judeus? Santo Agostinho. Já ficou suficientemente claro que Marcos quis dizer com o rei dos judeus o mesmo que Mateus ao dizer Cristo. Com efeito, não eram chamados Cristos outros reis senão os dos judeus. Neste ponto, de acordo com Mateus, foi dito: Que hei de então fazer de Jesus, que se chama Cristo? Segue-se. Eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Teofilacto Diócrida. Repara na perversidade dos judeus e na medida de Pilatos, conquanto também seja ele digno de condenação por não ter resistido ao povo, pois eles gritavam: Crucifica-o! E ele buscava humildemente arrancar Jesus daquele juízo precipitado. Por isso indagou novamente. Pilatos, porém, dizia-lhes: Que mal fez ele? Com efeito, ele queria com isto encontrar ocasião para absolver Jesus como inocente. São Beda. Mas os judeus, satisfazendo sua própria loucura, não respondem à pergunta do governador. Por isso se segue. Mas eles cada vez gritavam mais: Crucifica-o! Para que se cumprisse o que foi dito por Jeremias: A minha herança tornou-se para mim como um leão na selva. Levantou a voz contra mim. Segue-se. Então Pilatos, querendo satisfazer o povo, soltou-lhes Barrabás. Depois de fazer açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Teofilacto Diócrida. Pois queria satisfazer o povo, isto é, cumprir sua vontade, e não o que estava de acordo com a justiça e com Deus.
Pseudo-Jerônimo. Aqui estão 2 bodes. Um é libertado, chamado de emissário, enviado com o pecado do povo ao deserto do inferno. O outro é imolado como cordeiro pelos pecados dos que são absolvidos. A parte do Senhor é sempre imolada. Já a parte do diabo, que é o mestre deles, este é o sentido do nome Barrabás, é violentamente precipitada no Tártaro. São Beda. Mas deve-se compreender que Jesus não foi flagelado por outro senão Pilatos, pois João escreveu: Pilatos tomou então Jesus e o flagelou. Coisa que ele fez, devemos crer, para que, estando os judeus saciados com os castigos e as injúrias contra o Senhor, desistissem de ansiar por sua morte. Teofilacto Diócrida. A vanglória dos militares, sempre se alegrando com a desordem e as injúrias, aqui mostrava o que tinha de mais próprio. Por isso se diz: os soldados conduziram ao interior do átrio, isto é, ao pretório, e ali juntaram toda a corte, revestiram-no de púrpura como um rei. São Beda. Porque havia sido chamado de rei dos judeus, e os escribas e os sacerdotes haviam-no acusado deste crime, de usurpar o império sobre o povo israelita. Fizeram-no por zombaria, de modo que, despido das vestes anteriores, fosse revestido da púrpura usada pelos antigos reis. Santo Agostinho. Deve-se compreender que o que disse Mateus, a saber, lançaram sobre ele um manto carmesim, foi aqui dito por Marcos como revestiram-no de púrpura, pois aquele manto carmesim foi posto pelos zombeteiros em lugar da púrpura régia, e há uma certa púrpura muito semelhante ao escarlate. Pode também acontecer de Marcos ter recordado que o manto possuía algo da cor púrpura, conquanto fosse escarlate. São Beda. Em lugar do diadema, puseram-lhe uma coroa de espinhos, por isso se segue. Cingiram-lhe a cabeça com uma coroa entretecida de espinhos. Em lugar do cetro real, dão-lhe uma cana, como escreveu Mateus, e adoram-no como um rei, razão pela qual se segue. E começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! E que os soldados o adoravam de modo zombeteiro, como alguém de que se tivesse chamado falsamente de Deus, é o que fica patente pelo que se acrescenta. E davam-lhe na cabeça com uma cana, cuspiam-lhe no rosto e, pondo-se de joelhos, faziam-lhe reverências, como alguém que se tivesse falsamente chamado de Deus. Pseudo-Jerônimo. As injúrias sofridas por ele apagaram as nossas injúrias. Seus grilhões fizeram-nos livres. Pela coroa de espinhos de sua cabeça adquirimos o diadema do reino. Pelas suas feridas fomos curados. Santo Agostinho. Fica claro que Mateus e Marcos narraram-no recapitulando, não porque aconteceram quando Pilatos o entregou para ser crucificado. João, com efeito, conta que tudo isto foi feito na casa de Pilatos. Já o que se segue, a saber, depois de o terem escarnecido, despojaram da púrpura, vestiram-lhe os seus vestidos, deve ser compreendido como ocorrido ao final, quando já estava sendo conduzido para ser crucificado. Pseudo-Jerônimo. Em sentido místico, Jesus é despido de suas vestes, isto é, dos judeus, e vestido de púrpura, isto é, da igreja dos gentios, reunida dos escolhidos. Igualmente, tendo dela se despido no fim escandaloso, novamente se revestirá do povo judeu, pois, quando estiver entrado a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. São Beda, ou com a púrpura com que o Senhor foi vestido, dá-se a entender a própria carne que ofereceu aos sofrimentos. Já com a coroa de espinhos que levava, significava o ato de tomar nossos pecados. Teofilacto Diócrida. Vistamos também nós a estola púrpura real, pois devemos caminhar como reis sobre serpentes e escorpiões, e triunfando sobre o pecado, somos com efeito chamados de cristãos, isto é, ungidos, assim como no passado os reis eram ditos ungidos.
Tomemos também a coroa de espinhos, isto é, apressemo-nos a sermos coroados com uma vida de estrita continência e pureza. São Beda. Batem na cabeça de Cristo os que negam ser Ele o verdadeiro Deus. E uma vez que a Escritura costuma ser feita com uma caneta, como que ferem a cabeça de Cristo com uma cana aqueles que, contradizendo sua divindade, se esforçam por confirmar seu erro com a autoridade da Sagrada Escritura. Cospem-lhe na face os que desprezam a presença da graça com palavras abomináveis. Há também hoje os que o adoram com fé segura como verdadeiro Deus, mas desprezam como coisa fabulosa suas palavras com atos perversos, e pelas seduções temporais fazem pouco caso das promessas de sua palavra. Assim como Caifás, ignorando o que dizia, falou: convém que morra um homem pelo povo. Também agem os soldados na ignorância. Glosa de São Tomás de Aquino. Após a condenação de Cristo e as injúrias desferidas contra o condenado, o evangelista se prepara para narrar sua crucificação, dizendo: levaram-no para o crucificar. Pseudo Jerônimo. Aqui, Abel é conduzido pelo irmão a um campo para ser morto. Aqui está Isaque com a lenha e Abraão com o carneiro preso pelos chifres nos espinhos. Aqui também está José com o feixe sonhando e a túnica comprida tingida de sangue. Aqui está Moisés com a vara e a serpente suspensa numa árvore. Aqui está o cacho de uvas levado no bastão. Aqui está Eliseu, buscando com um pau o machado que havia submergido e que nadou até ele. Isto é, o gênero humano que, pela árvore proibida, caiu no inferno, e pela árvore da cruz de Cristo e pelo batismo da água nadou até o paraíso. Aqui está Jonas, lançado por acaso da madeira do navio e que ficou 3 dias no ventre da baleia. Segue-se. Obrigaram um certo homem que ia passar, Simão de Cirene, que vinha do campo, pai de Alexandre e de Rúfulo, a levar a cruz. Teofilacto Diócrida. João, por sua vez, diz que ele mesmo levava a cruz. Ambas as coisas aconteceram, pois ele mesmo começou levando a cruz, até que passasse um certo homem que a obrigaram a transportá-la, e que então a levou. Ele disse de quem este homem era pai para dar maior fé e maior afirmação, pois vivia aquele homem que poderia narrar tudo o que ocorreu em torno da cruz. Pseudo Jerônimo. Enquanto uns são lembrados pelos méritos de seus pais, outros o são pelos de seus filhos. Este Simão, que sendo forçado levou a cruz, é lembrado pelos méritos de seus filhos, que eram discípulos. Com isto, somos advertidos, nesta vida presente, de que os pais são auxiliados pela sabedoria ou pelos méritos de seus filhos, como o povo judaico, que é sempre lembrado em função dos méritos dos patriarcas, dos profetas e dos apóstolos. Já este Simão, que leva a cruz, sendo forçado, é aquele que trabalha pelo louvor humano. Com efeito, os homens forçam a trabalhar aquele que não é forçado pelo temor e pelo amor de Deus. São Beda. Ou porque se conta que este Simão não é de Jerusalém, mas sireneu, pois Cirene é uma cidade da Líbia. Corretamente designa-se por ele o povo dos gentios, que outrora eram estrangeiros e hóspedes das alianças e agora, pela obediência, são herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, razão pela qual se traduz corretamente Simão como obediente e Cirene como herdeiro. Conta-se que ele vinha do campo, uma vila, palavra que em grego se diz pagos, razão pela qual chamamos de pagãos os que vemos como estranhos à cidade de Deus. Saindo, pois, do campo, Simão leva a cruz atrás de Jesus, quando o povo das nações, tendo abandonado os ritos pagãos, abraçam obedientemente as marcas da paixão do Senhor. Segue-se. Conduziram-no ao lugar do Gólgota, que quer dizer lugar do crânio. Há fora da cidade das portas, locais em que se arrancam as cabeças dos condenados e que recebem o nome de
lugares do crânio, isto é, dos decapitados. O Senhor foi aí crucificado para que, onde antes era a praça dos condenados, fossem erguidos os estandartes do martírio. Pseudo-Jerônimo. Mas dizem os judeus que neste local do monte foi imolado o carneiro em lugar de Isaque, e ali Cristo foi tosqueado, isto é, separado de sua carne, a Judéia carnal. Segue-se. Davam-lhe a beber vinho misturado com mirra. Santo Agostinho. Este nós devemos compreender, conforme disse Mateus, como vinho misturado com fel, uma vez que a palavra fel é usada em lugar de amargor, e o vinho com mirra é amaríssimo. Isto, embora possa ter sucedido de tanto o fel quanto a mirra tornarem o vinho amaríssimo. Teofilacto Diócrida. Ou, havendo uma certa ordem, cada um trazia uma coisa, alguns vinagre e fel, outros vinho com mirra. Pseudo-Jerônimo. Ou vinho com mirra, isto é, vinagre. Com isto ele limpou o suco mortal da fruta. São Beda. Uma videira amarga faz um vinho amargo, do qual se dá a beber ao Senhor Jesus, para que se cumprisse o que fora escrito. Misturaram fel na minha comida, e na minha sede apresentaram-me vinagre. Santo Agostinho. O que se segue, mas ele não o tomou, deve ser assim compreendido. Não o tomou para beber, mas provou, como testemunhou Mateus. E o que este mesmo disse, não quis beber. Marcos disse, não o tomou, mas omitiu que o provou. Pseudo-Jerônimo. Não tomou também aquilo pelo qual sofria. Por isso sobre ele foi dito, porventura hei de restituir o que não roubei? Segue-se. Tendo-o crucificado, dividiram os seus vestidos, lançando sortes sobre eles, para ver a parte que cada um levaria. Aqui figura-se a salvação pela árvore. A primeira árvore foi a da ciência do bem e do mal. A segunda árvore é para nós somente a árvore do bem e da vida. O ato de estender a primeira mão à árvore apreendeu a morte. Já o ato de estender a segunda mão encontrou a vida, que perecera. Por esta árvore somos levados pelo mar tempestuoso à terra dos vivos, pois por sua cruz o Cristo acabou com nossos tormentos e, com sua morte, matou a nossa morte. Com a forma de uma serpente, ele mata a serpente, pois pela serpente em que a vara se transformou, as demais serpentes são engolidas. A própria forma exterior da cruz, que é ela senão a forma quadrada do mundo? O oriente brilha desde o cimo, a mão direita segura o norte, o austro se mantém na esquerda, o ocidente se firma sob os pés. Por isso diz o apóstolo, para que saibamos qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. As aves, quando voam às altas regiões, tomam a forma de cruz. O homem, quando nada pelas águas, é levado pela forma da cruz. O navio é soprado pelos mares por uma antena semelhante à cruz. A letra grega tal se escreve como sinal da salvação e da cruz. São Beda. Ou no madeiro transversal da cruz, onde são gravadas as mãos, é selada a alegria da esperança. Compreendamos pelas mãos as obras, pela largura o contentamento de quem trabalha, pois a tristeza gera as aflições, pela altura a qual a cabeça é atrelada à expectativa da retribuição que vem da sublime justiça de Deus, pelo comprimento no qual se estende todo o corpo, a tolerância, pela qual os homens se dizem longâmenes, pela profundura, fixada na terra, o próprio mistério secreto. Assim, pelo tempo em que viverem aqui os nossos corpos, para que seja destruído o corpo do pecado, dura para nós o tempo da cruz. Teofilacto Diócrida. Os soldados lançam, de modo zombeteiro, sortes sobre os seus vestidos, como se dividissem os vestidos de um rei, pois eram de pouco valor, não muito preciosos.
O evangelista João conta este episódio de modo mais detalhado, pois os soldados, dividindo as outras 4 partes de acordo com o número deles, lançaram sortes sobre a túnica, pois não tinha costura e era toda tecida de alto a baixo. Pseudo Jerônimo. Os vestidos do Senhor são seus mandamentos, com os quais é coberto seu corpo, isto é, a igreja, a qual os soldados dos gentios dividem entre si, de modo que haja 4 ordens com uma só fé, isto é, os casados e os viúvos, os regulares e os separados. Lançaram sortes sobre a túnica indivisa, que é a paz e a unidade. Segue-se. Era a hora tércia quando o crucificaram. Marcos introduziu este trecho de modo verdadeiro e adequado, pois na hora sexta as trevas cobriram a terra, de sorte que ninguém podia mover a cabeça. Santo Agostinho. Se, conforme refere João, Jesus foi entregue aos judeus para ser crucificado na hora sexta, quando Pilatos estava sentado diante do tribunal, de que maneira foi crucificado na hora tércia, como muitas pessoas pensaram, sem entender as palavras de Marcos? Em primeiro lugar, vejamos em qual hora pôde ele ter sido crucificado. Depois, vejamos por que disse Marcos que foi crucificado na hora tércia. Era quase a hora sexta quando foi entregue por Pilatos, que se sentava diante do tribunal para ser crucificado, como foi dito. Com efeito, não estava já completa a hora sexta, mas era quase a hora sexta, isto é, completada a hora quinta e já se iniciara algo da hora sexta, de modo que se passaram as coisas que foram narradas nessa crucificação de Nosso Senhor depois de completada a hora quinta e iniciada a hora sexta, até que, tendo-se completado a hora sexta, estando ele pendurado na cruz, se fizesse as trevas mencionadas. Investiguemos, no entanto, por qual razão disse Marcos que era a hora tércia quando crucificaram. Já havia dito com segurança, tendo-o crucificado, dividiram os seus vestidos. Assim também testemunham os demais evangelistas, ao dizerem que os vestidos foram divididos depois de ele ser crucificado. Com efeito, se Marcos quis recordar o momento em que o fato ocorreu, bastaria dizer: era a hora tércia. Por que então acrescentou: quando o crucificaram? Somente porque quis significar algo por recapitulação, coisa que, indagada, seria descoberta, uma vez que a Escritura era lida naquela época, na qual era conhecida de toda a igreja a hora em que o Senhor foi suspenso no madeiro. Razão pela qual tanto um erro poderia ser afastado, quanto uma mentira refutada. Mas, uma vez que sabia que o Senhor havia sido suspenso pelos soldados, não pelos judeus, como afirma João de modo claríssimo, Marcos quis mostrar ocultamente que antes o crucificaram aqueles que gritaram para que fosse crucificado do que aqueles que, de acordo com seu dever, ofereceram seus serviços aos seus comandantes. Compreende-se, portanto, que os judeus gritaram na hora tércia para que o Senhor fosse crucificado, e de modo muito veraz revela-se que eles o crucificaram no momento em que gritaram. Compreendemos que nos esforços de Pilatos para arrancar o Senhor da condenação e no tumulto dos judeus que o contradiziam, passou-se o tempo de 2 horas, e que em torno da hora sexta, que ainda não tinha terminado, passaram-se aquelas coisas narradas desde o momento em que Pilatos entregou o Senhor até o surgimento das trevas. Assim, aquele que, sem a dureza da impiedade, quiser prestar atenção a estes fatos, perceberá que Marcos os colocou em local oportuno na hora tércia, quando narrou o que foi feito pelos soldados executores das ordens. Portanto, para que ninguém transfira em seus pensamentos um crime tão grande dos judeus para aqueles soldados, disse Marcos que era a hora tércia quando crucificaram, de modo que, ao advertir que o que foi feito pelos soldados ocorreu na hora sexta, um indagador diligente descubra que antes o crucificaram aqueles que, na hora tércia, gritaram para que fosse crucificado.
Pseudo-Agostinho. Marcos quis, portanto, que se compreendesse que a sentença dos judeus para crucificar Cristo foi proferida na hora tércia. Com efeito, quem é entregue à morte já é contado como morto pelo simples fato de ter recebido a sentença. Marcos manifestou, pois, que o Salvador não foi crucificado pela sentença do juiz, pois é difícil provar a inocência de quem é punido pela sentença do juiz. Santo Agostinho. Ainda há aqueles que desejam compreender que a preparação mencionada por João, que diz, era o dia da preparação, quase a hora sexta, era, na verdade, na hora tércia, pois dizem eles que, naquele dia ao qual seguia o sábado, ocorria a preparação da Páscoa dos judeus, uma vez que, a partir do sábado, começavam os ázimos. Mas sucede que a verdadeira Páscoa, celebrada já na paixão do Senhor, isto é, a dos cristãos, não dos judeus, tinha começado a ser preparada, ou seja, a ter sua preparação, a partir da 9ª da noite, no momento que o Senhor era preparado pelos judeus para ser morto, pois a palavra paraskesev se traduz como preparação. A partir daquela hora, 9ª da noite, até sua crucificação, ocorreu a hora sexta da preparação, de acordo com João, e a hora tércia do dia, de acordo com Marcos. Qual fiel não é a favor desta solução para a questão, visto que se pode conjecturar de modo coerente uma circunstância pela qual a preparação de nossa Páscoa, isto é, a preparação da morte de Cristo, começou na hora 9ª da noite? Se, pois, dissermos que começou quando o Senhor foi preso pelos judeus, eram ainda as primeiras partes da noite, mas o galo ainda não tinha cantado quando foi conduzido à casa do sogro de Caifás, onde também foi ouvido pelos príncipes dos sacerdotes. Se, por outro lado, está escrito de modo claríssimo que já era de manhã quando foi entregue a Pilatos, resta que compreendamos que a preparação da morte do Senhor começou quando todos os príncipes dos sacerdotes disseram: é réu de morte. Pois não é absurdo conjecturar que isto pôde ter ocorrido na hora 9ª da noite, de modo que entendamos a narração do episódio da negação de Pedro como uma recapitulação daquilo que ocorreu antes. Segue-se. A causa de sua condenação estava escrita nesta inscrição: o Rei dos Judeus. Teofilacto Diócrida. Eles escreveram esta inscrição, isto é, a causa pela qual foi crucificado, como que repreendendo a reputação de acordo com a qual se fazia rei, de modo que as pessoas que passassem não pudessem se compadecer, mas antes o repreendessem como um tirano. Pseudo-Jerônimo. Escreveram-no em 3 idiomas, em hebraico, Melec e Eudium, em grego, Basileus Exhomologiton, e em latim, Rex Confessorum. Estes 3 idiomas foram consagrados na inscrição da cruz, como os principais, para que toda língua recorde a perfídia dos judeus. São Beda. Por outro lado, a inscrição posta acima da cruz mostra que nem mesmo matando-o puderam fazer com que não fosse tido por rei, aquele que iria recompensá-los de acordo com suas obras. Segue-se. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. Teofilacto Diócrida. Para que os homens concebessem contra ele uma má opinião, como se fosse um ladrão e um malfeitor. Mas isto foi feito de modo providencial, para que se cumprisse a Escritura. Por isso se segue. Cumpriu-se a Escritura que diz: foi contado entre os maus. Pseudo-Jerônimo. Contada entre os maus, a verdade abandonou um à esquerda e tomou o outro à direita, como fará no dia do juízo. De um crime semelhante, cabem-lhe fins tão dessemelhantes. Um antecedeu Pedro no paraíso, o outro antecedeu Judas no inferno. Uma breve confusão adquiriu uma vida longa, uma blasfêmia finita foi castigada com uma pena eterna. São Beda. Em sentido místico, os ladrões crucificados com o Senhor significam aqueles que, sob a fé e a confissão de Cristo, sofrem, seja a agonia do martírio,
sejam as regras de uma disciplina mais estreita. Mas o que o fazem pela glória eterna são designados pela fé do ladrão da direita, mas os que o fazem por consideração do louvor humano imitam a mente e os atos do ladrão da esquerda. Teofilacto Diócrida. Ou de outro modo, os dois ladrões eram indícios dos dois povos, a saber, do judaico e do gentio, pois ambos eram maus, os gentios passando pela lei natural, os judeus pela lei escrita que o Senhor lhes havia entregado. Mas o gentio se arrepende, e o judeu permanece blasfemo até o fim, e no meio de ambos o Senhor é crucificado, ele que é a pedra angular que nos une. Pseudo Jerônimo. Uma vez atado à vinha, o jumentinho de Judá e sua capa embebida no sangue da uva, os cabritos despedaçam a vinha, blasfemando contra Cristo e abanando as suas cabeças. Por isso se diz: os que iam passando blasfemavam, abanando suas cabeças e dizendo: ah, tu que destróis o templo de Deus. Teofilacto Diócrida. Os transeuntes, com efeito, blasfemavam contra Cristo, repreendendo-o como um enganador. Era o diabo que os movia a dizer que descesse da cruz. Uma vez, pois, que sabia que a salvação se daria pela cruz, novamente se apresentava para tentar Cristo, de modo que, se descesse da cruz, certificar-se-ia de que não era verdadeiramente o Filho de Deus, e, assim, a salvação que se dá pela cruz seria destruída. Mas ele, sendo o verdadeiro Filho de Deus, não desceu, pois, se devesse descer, não teria subido. Mas, uma vez que ele percebia ser conveniente que a salvação se fizesse por este modo, suportou ser crucificado e sofrer muitas outras coisas, de modo a completar sua obra. Segue-se. Do mesmo modo, escarnecendo também os príncipes dos sacerdotes e os escribas, diziam entre si: salvou os outros, e não se pode salvar a si mesmo. Diziam isto, suprimindo seus milagres, como se tivessem sido feitos de modo aparente, e, com efeito, salvara a muitos operando milagres. São Beda. Assim, mesmo a contragosto, confessaram que salvara os outros. Portanto, vossa sentença vos condena, pois quem salvou os outros poderia salvar a si mesmo. Segue-se. O Cristo, ó Rei dos Judeus, desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Pseudo Jerônimo. E depois viram ressuscitando do sepulcro aquele que não criam poder descer do patíbulo da cruz. Onde está, ó judeus, vossa infidelidade? Consulto a vós mesmos, peço-vos a vós mesmos como juízes. Quão mais admirável é um morto poder ressuscitar que um vivo pretender descer de uma cruz? Pedistes coisas pequenas, enquanto coisas maiores se sucederam. Mas não pôde a vossa infidelidade ser curada por sinais muito mais fortes que os que pedistes. Aqui todos se extraviaram, se perverteram. Por isso se segue. Também os que tinham sido crucificados com ele o insultavam. Santo Agostinho. Como pode isto ser verdade, visto que um deles, de acordo com o testemunho de Lucas, o insultou, ao passo que o outro tanto reprimiu quanto creu em Deus? Salvo o caso de compreendermos que Mateus e Marcos, resumindo com brevidade este ponto, colocaram plural em lugar do singular. Teofilacto Diócrida. Ou os dois inicialmente o insultavam. Depois, um deles, conhecendo que o Senhor era inocente, repreendeu o outro que blasfemava. São Beda. A mais clara luz retirou seus raios do mundo, ou para não ver o Senhor pendendo, ou para que os ímpios que blasfemavam não desfrutassem de sua luz. Por isso se diz: chegada a hora sexta, cobriu-se toda a terra de trevas até a hora nona. Santo Agostinho. Lucas acrescentou a razão pela qual se fizeram as trevas, a saber, pelo obscurecimento do sol. Teofilacto Diócrida. Se fosse um momento de eclipse, alguém poderia dizer que isto que aconteceu foi natural, mas era a época da 14ª lua,
quando não podem ocorrer eclipses. Segue-se. Chegada a hora sexta, cobriu-se toda a terra de trevas até a hora nona. E a hora nona exclamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pseudo-Jerônimo. A hora nona se encontra depois de revirada a casa, a 10ª dracma que se perdera. São Beda. Pois também quando Adão pecou, está escrito que ele ouviu a voz do Senhor que caminhava no paraíso à hora da brisa, depois do meio-dia. E na mesma hora em que o primeiro Adão, pelo pecado, introduziu a morte neste mundo, o segundo Adão, morrendo, destruiu a morte. E deve-se notar que o Senhor foi crucificado quando o sol se retirava do centro do mundo. Já quando o sol nascia, tornou conhecidos os mistérios de sua ressurreição, pois morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou por nossa justificação. E não te admires da humildade das palavras, nem das queixas de quem foi abandonado. Quando perceberes a forma do escravo, compreende o escândalo da cruz, pois assim como sentir fome, sede e cansaço não eram coisas próprias da deidade, mas paixões corporais, do mesmo modo que disse aqui, por que me desamparaste, como era próprio da voz corporal, pois o corpo costuma, de acordo com a natureza, não querer de modo nenhum ser despojado da vida a ele unida. Conquanto o próprio Salvador dissesse estas coisas, mostrava com propriedade a fragilidade do corpo. Ele falou, pois, como homem, divulgando nessas perturbações que, quando estamos em perigo, julgamo-nos abandonados pelo Senhor. Teofilacto Diócrida. Ou diz isto a Deus, o homem crucificado por mim, pois nós, homens, fomos abandonados. Ele nunca foi abandonado pelo Pai. Ouve, pois, o que disse João: mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Embora também o tenha dito pelos judeus, sendo ele também judeu, segundo a carne, como se dissesse: por que abandonaste o povo hebreu de modo que crucificassem teu filho? Assim como por vezes costumamos dizer: Deus revestiu-se de mim, isto é, de minha natureza humana. Assim também se deve compreender o me abandonaste como a natureza humana, ou o povo judeu. Segue-se. Ouvindo isto, alguns dos circunstantes diziam: eis que chama por Elias. São Beda. Mas penso que estes tenham sido soldados romanos que não compreendiam as particularidades da língua judaica e que, ao ouvirem Eloi, Eloi, pensaram que ele chamava Elias. Se, no entanto, quiseres pensar que foram os judeus que disseram, faziam isto para acusá-lo de fraqueza, por implorar o auxílio de Elias. Segue-se. Correndo um e ensopando uma esponja em vinagre e atando-o a uma cana, dava-lhe de beber. João expõe de modo mais claro o motivo pelo qual deram vinagre de beber ao Senhor. Jesus, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Eles então ofereceram à sua boca uma esponja cheia de vinagre. Pseudo-Jerônimo. Significa-se aqui uma imagem dos judeus, pois enchem de vinagre, isto é, de malícia e engano, uma esponja sobre uma cana fraca, seca e pronta para o fogo. Santo Agostinho. Mateus narrou que os outros, não aqueles que ofereceram a esponja com vinagre, disseram aquilo sobre Elias, razão pela qual compreendemos que tanto um quanto os outros o disseram. Pseudo-Jerônimo. Uma vez destruída a carne, fortificou-se a voz divina, que diz: abre-me as portas da justiça. Por isso se segue. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Nós, que somos da terra, morremos com voz baixa ou sem voz. Já ele, que desceu do céu, expirou com uma voz elevada. Teofilacto Diócrida. E quem domina a morte e lhe dá ordens, expira como Senhor, revestido de poder. De qual natureza foi esta voz é o que Lucas declara: Pai, nas tuas mãos encomendo o meu espírito. E com efeito, Cristo quis declarar-nos que, desde então, as almas dos santos sobem para as mãos de Deus, pois antes
todas as almas eram retidas na mansão dos mortos, até que veio o que pregou a remissão dos cativos. Glosa de São Tomás de Aquino. Depois de narrar a paixão e a morte de Cristo, o evangelista prossegue agora contando as coisas que ocorreram depois da morte do Senhor. Por isso diz: o véu do templo rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Pseudo Jerônimo. O véu do templo rasgou-se, isto é, o céu se abriu. Teofilacto Diócrida. O céu também se rasgou porque Deus indicou que a graça do Espírito Santo se havia retirado do templo, de modo que o Santo dos Santos fosse visto por todos, e porque o templo chorará pelos judeus quando deplorarem as calamidades e rasgarem as vestes. Isto também mostrou que o templo, isto é, o corpo de Cristo, era animado. Ele, em cuja paixão teve as vestes, isto é, suas carnes, despedaçadas. Também significa outra coisa. A carne é o véu de nosso templo, isto é, de nossa mente. Também a força da carne foi rasgada de cima a baixo nos sofrimentos de Cristo, isto é, desde Adão até os últimos homens. Com efeito, Adão tanto foi curado pela paixão de Cristo, quanto sua carne não permaneceu sob a maldição, nem é digna de corrupção. Mas todos fomos honrados com a incorrupção. Vendo, pois, o centurião que o Senhor havia inspirado de tal modo, revestido de poder e dominação, admirou-se e confessou-o. Chama-se centurião o comandante de 100 soldados. São Beda. Fica clara a causa da admiração do centurião, pois, vendo que o Senhor expirou daquela maneira, isto é, entregando o Espírito, disse que aquele homem verdadeiramente era filho de Deus, pois ninguém tem o poder de deixar partir o Espírito, a não ser que seja o Criador das almas. Santo Agostinho. E com isto se admirou no mais alto grau, porque, depois daquela fala em que havia mostrado a figura de nosso pecado, entregou em seguida o Espírito, pois o Espírito do Mediador demonstrou que nenhuma pena do pecado pôde causar a morte de sua carne, pois não se separou dela a contragosto, mas como quis, uma vez que estava unida ao Verbo de Deus em unidade de pessoa. Pseudo Jerônimo. Aqui os últimos se tornam os primeiros. O povo gentio confessa, a Judéia cegada nega, de modo que seu erro se faz pior do que o primeiro. Teofilacto Diócrida. E assim a ordem se inverte. Enquanto os judeus matam e o gentio confessa, os discípulos fogem e as mulheres esperam. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.